Olá, seja muito bem-vindo ao UFO no Plural. Na semana passada, nós mostramos um pouco da história de um comitê autônomo que tem como lema a luta pela democracia. O comitê recebeu o nome de UFO pela Democracia. Ele é formado por estudantes, técnicos e professores da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo. E para participar dessa conversa, estão aqui nos estúdios da TV Universitária a professora Jorgetânia Ferreira, a Carla Viana Teixeira, que faz parte do quadro de técnicos administrativos, e a estudante Camila Alves. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Professora, vamos só retomar por que esse comitê foi formado, qual que era a conjuntura política ali, que é um comitê voltado para observar essas questões políticas, que fizeram e que fez que vocês tomassem essa atitude de criar esse comitê. Nós passamos a organizar, então, os 3 segmentos da Universidade Federal de Uberlândia, estudantes, técnicos e professores, para discutir a conjuntura que nós estamos vivendo no país e no interior da própria universidade. Então, é um comitê que tem uma preocupação grande em relação aos direitos fundamentais, preservar a Constituição Federal de 1988, que foi tão duramente conquistada nas lutas populares dos anos 80, e a gente pensa que, em alguma medida, a nossa Constituição está ameaçada, na medida em que alguns aspectos previstos na Constituição não estão sendo respeitados. Então, a gente pensa que é preciso que a comunidade esteja atenta para lutar por democracia. Há uma preocupação de diversos segmentos com o fato de não ter sido comprovado crime de responsabilidade nesse processo de impeachment, entendendo então que isso fere a Constituição de 1988 e também com a retirada de direitos de trabalhadores. Então a nossa luta é pela democracia, em defesa da democracia, e a nossa luta é contra a retirada de qualquer direitos. E diversos direitos neste contexto estão ameaçados. Então é por isso que o comitê se organiza. É um comitê que tem pessoas de diversas áreas na universidade, um comitê que conta com os 3 segmentos, estudantes, professores e técnicos, e reúne aqueles e aquelas que se preocupam com a violação da Constituição e com a retirada de direitos. Professora, a senhora tem ideia de quantas pessoas participam do comitê hoje? Esse comitê está aberto à população? Como que funciona? Exatamente. Nós temos realizado diversas atividades. A primeira atividade que nós realizamos ainda antes da constituição formal do comitê foi um ato em defesa da democracia e contra a retirada de direitos, e teve a participação no ato de 1000 pessoas. Foi uma atividade bonita em que houve as falas das entidades ADUFO, Sintete e DCE, e houve uma participação cultural muito forte. Diversos artistas, professores, professoras, técnicos e estudantes puderam se manifestar e colocar sua posição e sua preocupação. E depois disso foram realizadas plenárias e estão sendo realizados debates. O próximo debate é sobre a saúde, a preocupação com a saúde, porque há de fato uma ameaça ao Sistema Único de Saúde, o setor privado da saúde no Brasil querendo ter seus lucros e querendo que o poder público diminua o investimento na saúde. E também um outro debate que será promovido no mês de agosto é sobre a chamada escola sem partido, porque nós vivemos um contexto em que há uma onda conservadora muito forte e quer cercear a liberdade de expressão. Então há uma intolerância forte na sociedade e há uma tentativa de mordaça sobre os professores. Então tem vários projetos na Câmara Federal e também já foram aprovados em alguns estados leis que proíbem professores e professoras de colocarem sua opinião, um cerceamento à liberdade de expressão. Então está previsto que o professor que falar sobre determinados conteúdos vai preso. Isso é uma afronta à liberdade de expressão e de ensino, porque, por exemplo, eu sou da história, Carla, das ciências sociais. Ditadura, É impossível para nós darmos aula sem entrarmos nos conteúdos. Não é possível. Por exemplo, sobre 1964, houve uma grande discussão na época e os militares tentaram chamar 64 de revolução. E os historiadores chamaram 64 de golpe.
como não fazer esse debate na sala de aula? Então é sobre essa liberdade de pensamento que é próprio das universidades e das escolas que também nos preocupa, e o Comitê UFO em defesa da democracia e contra a retirada de direitos vai fazer em agosto, a gente já convida toda a comunidade universitária, a comunidade de Uberlândia e região para participar, para ficar atento a essa agenda do comitê, para discussão dessa agenda do comitê de escola, da chamada escola sem partido. Porque, na verdade, a gente entende que isso é uma escola de partido único, é uma escola sem democracia e é uma escola que, se não permitir que professores e professores possam falar, claro que a gente fala com respeito à diversidade, claro que a gente fala respeitando os direitos das crianças. E é baseado em dados científicos também, né? Não é uma opinião sem fundamento, são frutos de anos de estudos. E os professores e professoras têm uma formação muito sólida para trabalharem esses conteúdos. Quando a gente fala, por exemplo, da necessidade de discutir gênero, algumas pessoas de um perfil muito conservador, que aparece muito no nosso congresso, pensam que isso seria destruir a família, porque mudaria o papel das pessoas na família. E sendo que o que a gente quer fazer é combater a violência doméstica, a gente quer que as pessoas entendam que tem outra forma de se relacionar que não passa pela violência, né? Então, a preocupação e a missão do professor, da professora é sempre ajudar a sociedade a viver melhor, a avançar, a entender seus problemas. Como que o comitê pretende trabalhar para evitar esse tipo de perda? Nós somos um comitê que se organiza nos segmentos, né? E nós, estudantes que estão participando do comitê, a maioria deles se organizam nas entidades estudantis que a gente tem de representação nacional, como a UNE, a UEE, que é em representação do Estado. E a nossa luta estudantil não está desvinculada com o que está acontecendo na nossa conjuntura, né? Desse avanço do conservadorismo e do que a gente vê de algumas propostas que têm surgido que podem ameaçar, por exemplo, como são geridos os recursos para a educação, né? Com relação à assistência estudantil, que hoje é muito cara para nós, estudantes, nós passamos por um processo de expansão da universidade. Nós passamos por um processo de aprovação das cotas sociais e raciais, né? A Universidade Federal de Uberlândia foi uma das primeiras a aderirem a essa lei, né? De cotas de 2012. Então, nós vemos a necessidade, no nosso ponto de vista, de garantir que esses estudantes que têm tido acesso às universidades públicas, que eles têm condição de permanecer. E aí entra a nossa luta pela assistência estudantil e por mais direitos, né? Nós temos hoje um restaurante universitário que, apesar de estar acontecendo a expansão, nós vemos que tem fila de mais de 1 hora, por exemplo. E isso, apesar da gente ter um avanço com o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que foi criado, acho que em 2008, mais ou menos nesse período, assim logo depois que o ReUne foi aprovado, nós precisamos avançar no sentido de ampliar a assistência estudantil, né? O PNAES foi criado num contexto diferente, né? Era um contexto que as cotas ainda não tinham sido implementadas em todas as universidades. Então a gente precisa avançar nesse sentido. Então, quando a gente participa de um comitê que defende a democracia, que defende que os recursos para a educação sejam públicos, vinculados à Constituição, que é o que a gente faz, da defesa da Constituição, a gente faz essa defesa também da assistência estudantil, por mais recursos de pesquisa, pelas bolsas de iniciação à docência, né, que têm sido diminuídas no número de bolsas ofertadas. Isso a gente entende que prejudica não só a nossa formação, mas o que a gente tem para devolver para a sociedade, né? Nós estamos numa universidade pública, nós temos um compromisso de dar uma devolutiva para a sociedade daquilo que a gente tem. A gente pode falar que, hoje nós podemos falar que ainda é um privilégio, né? Só 15% dos jovens estão na universidade e desses 15%, mais de 70% no ensino privado. Então, nós temos um compromisso com a sociedade e defender a democracia e defender os direitos dos estudantes para a gente é muito caro. Mas, professora, como que vocês vão tentar garantir isso? Como que vocês vão
tentar se organizar para garantir que não haja, né, essas perdas? Então, a conjuntura que nós estamos vivendo é uma conjuntura difícil, inclusive é uma conjuntura brasileira, mas também é uma conjuntura internacional, porque a gente tem visto o crescimento desses discursos conservadores e desses discursos excludentes na Europa, por exemplo, que não quer aceitar imigrantes, a ideia de que o emprego é meu, o Estado é meu, então não aceito o outro, o crescimento dos discursos de ódio em várias regiões do país, às vezes achando em São Paulo, às vezes aversão aos nordestinos, aversão às mulheres, a perseguição a gays, lésbicas, travestis. Então a gente percebe que é uma conjuntura, assim, no momento, uma conjuntura difícil em que aqueles avanços e aqueles discursos e aquelas práticas que buscavam a inclusão da maioria da população, a inclusão dos mais pobres, perde terreno e ganha terreno discursos liberais e autoritários. Então a gente está com essa preocupação quando na verdade o mercado fala, não, deixa que o mercado regula, tira o papel do Estado na saúde, na educação, na previdência, na seguridade social e defende que deixa que o mercado regula. Mas a gente sabe que, na verdade, não é o Estado não, a iniciativa privada não toma conta disso. Acaba que eles, por exemplo, para fazer toda a infraestrutura no Brasil, a iniciativa privada não quis. Aí tem uma participação do Estado. Eles fizeram as estatais. Aí, toda a telefonia, toda a questão do petróleo. Siderurgia. Não foi a ação da iniciativa privada. Mas aí, quando já tem um investimento público para fazer rodovias, para fazer ferrovias, para criar a pesquisa, aí há uma tentativa de apropriação daquilo que é público pelo privado. Então agora eles querem menos investimento na saúde, menos investimento na educação, menos investimento na seguridade social. Para quê? Para que setores poucos da sociedade possam continuar lucrando. Porque quando você tira a política pública de qualidade, que poderia dar assistência para os pobres, você coloca no lugar disso os pequenos grupos ganhando, lucrando. Por exemplo, não tem previdência para todo mundo. Então, qual que é a solução? Uma previdência complementar. Não tem saúde para todo mundo. Saúde privada. E aí tem vários setores em Brasília, inclusive o antigo presidente da Câmara afastado, defendendo isso. Olha, ao invés de saúde pública, plano privado para todo mundo. Porque aí o pobre trabalhador tem que tirar dos seus parcos recursos o dinheiro para pagar plano privado. Tem ministro defendendo que o SUS não deve ser universal e não deve ser para todo mundo. A gente tem muita coisa difícil no SUS, mas a gente não sabe a realidade de países que não têm a saúde como um direito. A gente sabe, aliás, né? Muita gente não sabe, né? Vamos fazer o seguinte, a gente já continua a nossa conversa. UFO no Plural vai para o intervalo, volta já já, eu te espero. Zika zero. Um mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito. Então, se liga nas dicas. Se o ralo não for de abrir e fechar, coloque uma tela fina para impedir o acesso do mosquito à água. Coloque areia dentro de todos os cacos que possam acumular água. Não deixe água acumulada em folhas secas e tampas de garrafas. Tampe e verifique semanalmente os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual. Limpe com frequência a bandeja do ar-condicionado para evitar o acúmulo de água. E estique lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos, para evitar poças d'água. Espalhe essas informações para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária.
Oi, UFO no Plural está de volta e para participar do nosso bate-papo de hoje, nós convidamos aqui os representantes de um comitê, o Comitê UFO em Defesa da Democracia. Estão aqui com a gente a professora Georgetânia Ferreira, a Carla Viana, que faz parte aí do quadro de técnicos administrativos da UFO, né? E a estudante Camila Alves. Bom, no bloco passado a gente estava abordando essas questões aí com relação a essas perdas de direito. Eu queria que a gente trouxesse para a conversa algo voltado exatamente aqui no ambiente universitário. Por exemplo, vocês discutem também a questão de democracia no próprio processo para a reitoria, por exemplo, e, enfim, outros processos. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessas informações para a gente. Pode ser a senhora, professora. Então, a democracia é um princípio, é um valor que é para ser defendido pelo Comitê UFO em defesa da democracia e contra a retirada de direitos. Então, são vários aspectos de defesa da democracia que passa pela decisão paritária nos conselhos, na composição dos conselhos. Então, hoje, uma grande discussão que o comitê ainda não fez, mas certamente fará, é sobre o processo estatuinte. Porque na estatuinte, no Estatuto da Universidade Federal de Uberlândia, a gente já precisa garantir que essa universidade seja cada vez mais democrática. Nós sabemos que a democracia é um processo e precisa ser construído. E a nossa universidade, ela foi construída num contexto autoritário. Então, ela tem ainda, no seu funcionamento, ranços autoritários, que a gente precisa lutar para que seja extinto, né? Então, a democracia é um processo de luta. Nós tivemos momentos importantes onde esse processo ele avançou mais, como as conquistas da Constituição Federal de 1988, e à medida em que alguns governos avançam na perspectiva da inclusão, então essa é uma perspectiva importante, e nós vivemos num momento em que a gente entende o Comitê UFO em defesa da democracia e contra a retirada de direitos, que é claramente um momento de retrocessos na sociedade brasileira e no processo em curso na Câmara Federal. Professora, como que é o processo hoje? Não tem peso igual, é isso? E o que vocês lutam para ter, por exemplo, na eleição para reitor, é que haja peso igual, é isso? Que eu entendi? Hoje o processo ele é com paridade. Então tem o mesmo peso entre os três segmentos. Mas ainda, e aí é um debate que não trata só da nossa universidade, trata de outras universidades também, que é um processo de lista tríplice. Então se a gente tem uma eleição, quem indica a pessoa que vai assumir é o Ministério da Educação. Então, é feita uma consulta, que no nosso caso da UFO é paritária há algum tempo. Essa consulta, ela pode não ser respeitada, dependendo da quem composição estiver do Conselho Universitário. Porque o Conselho Universitário, ele envia essa lista dos 3 nomes que vai para o Ministério, e o Ministério indica quem será o novo reitor, por exemplo. Então, só para ver se eu entendi. Então, hoje existe a eleição, tem o voto com peso igual, seria isso, mas tem que passar por uma decisão que está acima desse voto. Exatamente. Pode estar acima desse voto. Porque em algumas pela lei ainda não é paritário. São 70% do peso para os professores e 30% para ser dividido entre técnicos e estudantes. A UFO tem uma tradição de fazer que o Conselho Universitário chama uma consulta e respeita o resultado dessa consulta, e a consulta é paritária. Essa é uma herança, é um patrimônio que a gente tem na universidade, né, que não são todas que chegaram nesse avanço, por isso que a Camila diz que é necessário ter uma lei maior que resguarde. E essa lista que o Conselho Universitário produz a partir do resultado da consulta, ela é enviada para o MEC. E o ministro da Educação pode ou não nomear o primeiro da lista, que é normalmente o que venceu a consulta, né? Certo. E a nossa luta é para que o ministro nomeie aquele que saiu da votação sem fazer alterações. Certo, que seria então o ideal para o comitê e por consequência para todos os alunos envolvidos aí no processo,
seria então que essa decisão fosse validada aqui embaixo, é isso, professora? Exatamente, né? A democracia pressupõe a gente aceitar a vontade da maioria da população e a vontade daqueles que foram consultados. Inclusive a gente defende que seriam eleições e não consulta, mas de acordo com a legislação atual, só é possível fazer a consulta, depois passa pelo Conselho Universitário e os nomes, a lista tríplice vai para o Ministério da Educação e aí fica da decisão do Ministério. Inclusive a gente teve uma luta aqui para que o Nestor, que foi o reitor eleito, fosse empossado lá no início dos anos 90, porque como não é uma legislação firme em relação a respeito à decisão da população e da comunidade universitária, pode ser que o reitor eleito não seja empossado. Então a nossa luta também, quando a gente defende a democracia, é para que o resultado democrático seja aceito. Professora, existem vários comitês que representam outras universidades pelo país afora aí. O que o Comitê UF pela Democracia se diferencia ou se aproxima desses que a senhora conhece? Os comitês, eles foram criados agora na virada do ano de 2015 para 2016 e mais fortemente agora no início de 2016, em muitas universidades no Brasil. Esse contexto que nós falamos de retrocesso e o processo de impedimento da presidenta Dilma, sem a comprovação do crime de responsabilidade, levou muitas universidades e comunidades universitárias do Brasil inteiro a se organizarem preocupados com essa dimensão democrática. Então, nosso comitê, ele se aproxima desses outros comitês preocupados com essa pauta. A pauta da defesa dos direitos e a pauta da defesa da democracia. Então, é um comitê em defesa da democracia e contra a retirada de direitos. Nosso comitê, então, se aproxima muito do que está sendo construído no Brasil todo. São mais de 70 universidades do Brasil já têm seus comitês em defesa da democracia e estão trabalhando, porque as universidades têm sido local de resistência por uma sociedade democrática. E todas essas mudanças, elas têm um peso muito grande sobre as universidades, que é lugar de criatividade, de produção intelectual, de produção científica, de produção artística. Sem liberdade não é possível ter universidade, é próprio da universidade a liberdade de pensamento, inclusive a diversidade de pensamento. Então, os professores, os técnicos, os estudantes estão preocupados com esse contexto de cerceamento, mas também estão preocupados com os cortes nos investimentos, com a ausência de políticas. Mas, por exemplo, você não acha que esses cortes já vinham acontecendo há algum tempo? É verdade, assim, em algum aspecto, nós da ADUF, por exemplo, a gente vinha trabalhando contra dimensões do ajuste fiscal que vinha sendo feito. Porque a gente precisa dizer que tem um aspecto do contexto atual que os governos, eles têm trabalhado para pagar a dívida. Então, hoje no Brasil, quase 50% do orçamento é para pagar juros da dívida e pouco do orçamento é para investimento na política social. Então, a gente já vinha trabalhando contra os ajustes que vinham ocorrendo, mas vínhamos trabalhando num contexto de um governo que tinha sido eleito pelo voto. Então, a gente acha que tem uma ruptura institucional aí. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, esses ajustes, eles vêm muito mais fortemente agora. Então, se nós já vínhamos enfrentando problemas, se as universidades já vinham com algum problema, porque em 2003 houve uma mudança em relação ao investimento na política, de algum aspecto. Nós tivemos aí nas últimas décadas um crescimento da política de assistência estudantil, nós tivemos na universidade um aumento no número de vagas, tanto para o acesso ao estudante quanto para os professores e técnicos. Nos anos 90 nós não tínhamos concursos públicos, então nós vimos uma mudança que em vários aspectos também teve seus aspectos positivos. Embora a macroeconomia não tivesse alterado muito e a gente o governo brasileiro continuava pagando os juros da dívida, gastando parte importante do orçamento, pagando os juros da dívida, teve também concessões para a política social, um aumento real no salário mínimo, e isso trouxe uma mudança na vida de várias famílias, inclusive melhorando em termos
da população mais pobre. Camila, recentemente o pessoal teve na reitoria e levou uma lista de reivindicações, que tinha a ver inclusive com o comitê, me parece, né? Dentre essas reivindicações estava a questão do voto para a reitoria. Quais eram os outros pontos importantes que você tenha tomado conhecimento e que você acha que vale a pena a gente trazer aqui para o debate? Essa paralisação estudantil que levou essas reivindicações para a reitoria, ela tinha uma diversidade muito grande de pautas, né? Algumas delas dialogando com a questão da conjuntura, assim, da retirada dos direitos de recurso para a educação, né? A questão da extinção do Fundo Social do Pré-Sal, por exemplo, que é uma proposta que tem surgido e que a gente acha que ameaça Mas os nossos diretamente recursos. com a reitoria, o que vocês achavam que vocês podiam resolver levando essa reivindicação para a reitoria? Além dessas pautas, tinham pautas específicas da universidade, né? Principalmente com relação aos campos fora de sede, né? Que são Monte Carmelo, Pato de Minas, com as dificuldades que ainda tem da implementação desses campi, e também com relação à questão da Bolsa de Iniciação à Docência, que também tem uma relação com a universidade, né? A questão da infraestrutura, né? Assim, nós temos que avançar nesse sentido, assim, da questão da qualidade da sala de aula. Além disso, tem questões com relação à nossa organização aqui dentro, né? Nós temos, vocês devem ter abordado isso em outros momentos, a universidade, apesar de ser um espaço público, ainda é um espaço em que a gente tem dificuldade de organizar os nossos eventos culturais, os nossos debates. Isso também são pautas importantes de reivindicação. Mas o que estava mais colocado assim era a questão dos retrocessos, porque essa paralisação foi chamada principalmente para dialogar com a conjuntura nacional, mas também de algumas especificidades da universidade, com relação aos campos fora de sede, a quadro de professor, que também a gente entende que não depende só da gestão da reitoria, mas que é também uma questão da dificuldade que nós estamos tendo em várias universidades, né? Com a retirada com o contingenciamento de gastos que nós já vimos vivendo, e com o acirramento disso agora, mais no início de 2016, com algumas propostas que têm surgido para discussão, por exemplo, com o que a Carla tinha colocado antes, da desvinculação dos recursos para a educação da Constituição, com o fim do sistema de partilha do pré-sal, né, que foi aprovado no Plano Nacional de Educação, que o Fundo Social do Pré-Sal seria investido em saúde e educação, e que o sistema de partilha coloca que a Petrobras pode explorar 30%. Então, assim, quando a gente propõe que o sistema de partilha mude, isso impacta diretamente nos recursos da educação e no nosso Fundo Social do Pré-Sal. Isso era uma pauta que estava colocada. Essa paralisação foi muito pelos campos fora de sede, mas também pela conjuntura que nós estamos vivendo de avanço do conservadorismo. Ok, daqui a pouco a gente continua. O UFO no Plural vai para um novo intervalo e volta já já. Fique aí. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. O UFO no Plural está de volta e hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre a existência de um comitê que tem como lema a luta pela democracia, né, e a preservação de alguns direitos. Aqui comigo estão a professora Jorgetânia Ferreira, a Carla Viana Teixeira, que faz parte do quadro de técnicos administrativos, e a estudante Camila Alves. Bom, pessoal, no bloco anterior a gente já havia falado sobre várias questões envolvendo esses direitos aí que podem ser perdidos, e o comitê existe para tentar evitar isso, né? Existem algumas mudanças recentes, na verdade já discussão a respeito de previdência social, alguma alteração, entenderam que precisava alterar esse sistema,
mas uma específica e mais recente faz com que o comitê atue aí de maneira, né, mais ferrenha e mais efetiva. Qual que é essa? O que incomoda, né, nessa última medida? Professora. Nós temos uma grande mito sobre a questão da Previdência. Se convencionou o mercado e a mídia dizer que a Previdência é deficitária, a Seguridade Social é deficitária. Então, se acredita que o rombo no orçamento da União é por conta da Previdência, então é preciso que a gente pague mais para usufruir da Previdência. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa desconstruir. A Seguridade Social no Brasil não é deficitária. O problema, ainda mesmo com todas as isenções, porque tem os impostos previstos para garantir a Seguridade Social. Então, tem a parte que é do trabalhador, tem a parte que é do patrão e tem a parte que é do governo. Então, se essas três partes depositam no fundo da Previdência Social, essa Previdência Social não será deficitária. Mesmo com as isenções que o governo tem dado para setores do mercado, das empresas, mesmo assim a Previdência ainda não está no vermelho. Mas por que precisa acreditar que a Previdência é deficitária? Porque à medida em que se diz que a Previdência é deficitária, que a Seguridade é deficitária, você vai cobrar mais dos trabalhadores e exigir mais dos trabalhadores. Então, o que está em discussão hoje? Em muito desses retrocessos que nós temos falado que estão ocorrendo, eles estão ocorrendo exatamente para fazer esse enfrentamento com a classe trabalhadora. E em relação à Previdência, isso está muito claro. Então, além da gente tentar discutir e problematizar esse mito do déficit, nós temos também que falar da injustiça. Porque agora mesmo estão falando que vão aumentar a idade, o governo interino está falando que vai aumentar a idade para 70 anos, igualar a idade entre homens e mulheres. E por que nós temos que dizer que, inclusive, essas mudanças são machistas? Porque desconsidera toda uma história. Em relação às mulheres, desconsidera que, por exemplo, eu já me levantei e fui ali olhar porque cabe à mulher na nossa sociedade cuidar das crianças e não aos homens da mesma maneira. Então, tudo que as mulheres fazem em termos dos cuidados, quem é que cuida da criança, quem é que alimenta, quem é que busca na escola, quem é que cuida dos doentes, quem é que marca consulta, quem é que consegue vaga na escola, em geral, na nossa sociedade, essa tarefa é das mulheres. Então, as mulheres têm mais trabalho na nossa sociedade do que os homens. E, por isso, a idade delas aposentar não pode ser a mesma idade dos homens. Só mais uma coisinha que eu queria dizer. A dimensão da injustiça. Você eleva a idade para a aposentadoria e você eleva igualmente. Só que a classe, os trabalhadores e os pobres, quanto mais pobre, mais cedo ingressa no mercado de trabalho. Mais cedo morrem. E aí, o que acontece? Se eu comecei, porque tem crianças trabalhadoras, mas a formalização a partir dos 18. Se eu comecei a ter um trabalho formal aos 18 anos e eu tenho que esperar 70 anos para aposentar, qual é o tempo de contribuição que eu tive? 52 anos. Agora, se eu sou já de um setor médio, se eu sou já de um setor, digamos aí, do judiciário, eu comecei, fiz minha vida acadêmica toda primeiro, depois eu fiz o ensino médio, fiz a graduação, fiz um concurso e depois eu comecei a trabalhar. Então, se eu tiver começado a trabalhar aos 30 anos, então eu vou contribuir 40 anos. Mas então a medida é injusta na medida em que os mais pobres, os trabalhadores, eles começam muito cedo, e as mulheres começam muito cedo a trabalhar e trabalham. Outra dimensão da injustiça é o trabalho pesado. Imagina quem trabalha de sol a sol esperar 70 anos para aposentar. Então, nós temos que dizer
que é mentirosa a ideia de que é preciso reformar a Previdência. Isso não é reforma, isso é retirada de direitos. E não é necessária, porque há recursos suficientes para garantir a Seguridade Social. A Seguridade Social não pode ser compreendida como um gasto, mas como um investimento. Então é mentirosa e, além disso, é injusta porque desprotege os mais pobres, os trabalhadores rurais estão ameaçados, as mulheres com essa ameaça de igualar a idade para aposentar. Eu quero saber que medida será tomada para igualar as obrigações. Por que o trabalho doméstico e o cuidado não foi igualado e querem igualar a idade para aposentar? Então tem muitos retrocessos aí postos e a gente precisa realmente batalhar contra isso. Acho que a Georgetânia abordou muito bem. Se a gente concordasse que há um rombo na Previdência, isso os próprios técnicos, auditores da Previdência fazem as contas de maneira muito competente e mostram que não há, a gente poderia sugerir quem são os responsáveis por esse suposto rombo. Alguém aqui sabe que a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói foram construídas com dinheiro da Previdência? E o comitê tem uma ação clara quanto a isso? Com relação à Previdência, a nossa maior ação é informar as pessoas, porque como houveram diversas reformas sucessivas, umas mais danosas do que as outras, algumas que entraram em prática, outras não, a primeira coisa que a gente precisa fazer é informar para as pessoas a real situação, que já é uma tarefa árdua, né? Porque existe muito trabalho de contra-informação. E a outra é da gente se unificar com setores dos movimentos sociais da cidade, de outras cidades, para a gente garantir que as propostas democráticas de funcionamento da Previdência sejam colocadas em funcionamento, né? No caso específico da Previdência de servidores públicos federais, que não seria o nosso caso, nos preocupa muito também, e aí o comitê ajuda a que técnicas e professoras sentem para conversar sobre essas realidades, para que a gente tenha uma ação local e nacional juntos, porque no caso aqui, a nossa categoria, a partir de 2013, ela passou a prevalecer, né, passou a funcionar a Previdência complementar. A gente agora tem um teto, dependendo até quem entrou de 2013 para frente no quadro do funcionalismo público federal, vai poder aposentar, receber integralmente até um determinado valor. E o que você quiser de receber dessa aposentadoria que já não é mais integral, você precisa contribuir para os fundos de pensão. Vocês estavam discutindo algumas diferenças que devem ser levadas em conta na hora de fazer um plano de previdência, né, nacional aí. Uhum. Vocês acham que tem que ter diferença de quem aposenta trabalhando numa empresa pública, numa privada? Não? O que vocês pensam a respeito? Então, essa diferença da forma da Constituição da Previdência tem a ver também com a formação da classe trabalhadora no Brasil, né? Então, a Previdência Pública, que ela tem a ver com todo um plano de cargos e salários, com um plano de carreira do servidor público, que, felizmente para nós, mas infelizmente para uma grande maioria da população, tem carreiras melhores do que os trabalhadores que são protegidos pela CLT, que é a Consolidação de Leis do Trabalho. Então, a Previdência entra... O nosso desejo é que a categoria profissional, por exemplo, docente do ensino superior, que se ela está em a melhor carreira, que ela seja a base para todos os demais docentes, né? O nosso desejo é esse. Acho que é uma coisa que tem que ser levada. Se for nivelar, que nivele por cima, né? Condições em termos de periculosidade, insalubridade, que podem estabelecer redutores. Se a pessoa trabalha numa condição muito penosa, muito perigosa, muito insalubre, que ela tenha um redutor na idade de aposentar. Então, é uma previdência igual, mas estabelecendo redutores se as condições são muito mais difíceis. Certo, nosso tempo está acabando, infelizmente. Professora, a gente sabe que esse comitê ele não é institucional, né? Embora tenha representantes
dos quadros ali da UFO, né? Mas ele não é institucional. A senhora é presidente da ADUFO. Qual que é a relação da ADUFO com o comitê? Então, a ADUFO apoia a iniciativa de formação do Comitê UFO em defesa da democracia e contra a retirada de direitos, porque as pautas que estão no comitê são pautas que nos aproximam, porque são pautas de luta. E nós estamos entendendo que nesse momento em que as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras e dos estudantes é uma condição muito difícil, é preciso que a gente reúna esforços. Então, a ADUFO participa apoiando as iniciativas do comitê na medida em que as pautas são pautas comuns. Então, todas as pautas, e a ADUFO não está participando, inclusive, nem só da iniciativa do comitê, mas a iniciativa das frentes Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, que também trazem essas lutas contra a retirada de direitos e em defesa da democracia, a gente também tem participado. Camila, quem tem intenção de participar das atividades do comitê, como deve fazer? E se você puder reforçar aí as próximas atividades que já tem programado o comitê, porque nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? Então, o comitê, ele se organiza da forma, né, o Comitê pela Democracia, então, ele é aberto, quem quiser construir, tiver acordo com as nossas pautas e tiver disposto a participar, é só procurar alguns dos nossos membros, as pessoas, nós nos organizamos em coordenação, a coordenação organiza plenárias em que todo mundo pode participar, as plenárias são abertas, geralmente acontecem na universidade, no centro de convivência, nós tivemos algumas, né, esse ano. E aí a próxima atividade programada para o comitê é a discussão que a Carla e a Georgetânia já colocaram antes, né, que é uma pauta muito cara para a gente, que é a questão da escola sem partido, fazer uma discussão sobre isso, e vai acontecer em agosto. Mas nós estamos sempre nos comunicando. Tem uma página no Face também, tem uma né? página que é Se alguém quiser se informar sobre alguma próxima atividade além dessas, pode entrar lá. Qual que é a página? Comitê UFO pela Democracia e contra a retirada de direitos. E aí sempre tem material lá sendo colocado, as discussões que estão acontecendo, as nossas reuniões. E aí a gente está querendo ampliar, né? O momento pede que a gente consiga capilarizar o comitê, que sai colocar em outros... mais ações em outros campos também e levar isso para outros lugares na cidade. Nós precisamos debater qual que é a democracia que a gente quer, né? E o que é que nós estamos defendendo assim, com relação aos direitos dos trabalhadores, da juventude, o direito das mulheres. Então isso é importante para a gente e a gente tem intenção de cada vez mais ampliar o debate do comitê. Carla, suas considerações finais? Então, eu gostaria de convidar a todas e todos, tanto da comunidade universitária como da comunidade externa, para que participem com a gente. Nós também gostaríamos que a categoria dos técnicos administrativos pudesse participar de uma forma mais intensa, porque nós temos muitos desafios, né? Ano passado nós tivemos uma greve muito dura, muito longa, que conseguiu algumas conquistas que talvez não sejam efetivadas, como o nosso reajuste que foi abaixo da inflação e que estava negociado para acontecer agora em agosto. Nada nos garante que isso vá acontecer. E além disso, muito específico, as nossas condições de trabalho como técnicos administrativos, com a ampliação da universidade, com a expansão, nós temos alguns problemas que a gente precisa inserir isso nessa questão dos cortes de verba de maneira mais geral. Se a gente não conseguir reverter essa tendência de contingenciar orçamento que tem sido aprofundada agora com o governo interino, as nossas condições de trabalho vão piorar muito. Então é um apelo para que as pessoas possam participar. Ok, nosso tempo realmente estourou. Muito obrigado mais uma vez pela presença. UFO no Plural vai ficando por aqui. Eu te espero na semana que vem com o próximo programa. Tchau, até lá.